Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula das disciplinas de tópicos especiais em linguagem de programação e programação orientada a objetos. Dando continuidade aqui no conteúdo da disciplina, hoje nós vamos ver as estruturas de controle de fluxo que o Python implementa. São as estruturas condicionais e as estruturas de repetição. Elas se assemelham muito com outras linguagens de programação, mas eu quero chamar a atenção para vocês alguns detalhes que facilitam a implementação e execução dessas estruturas. Então, a primeira estrutura de controle de fluxo que nós vamos ver são as condicionais. Como nós já observamos em outras aulas, o Python ele não requer e não aceita também o ponto e vírgula no final de uma linha de comando. Então, ele entende a estrutura de controle, ele entende o bloco de códigos, ele entende que é um bloco identado usando a identação do próprio código, né? Então, não tem o ponto e vírgula, mas a indentação dessa estrutura, desse bloco de código, ela deve ser realizada com muito cuidado, porque qualquer espaço adicional, né, ou faltante nesse código, o Python não vai rodar o script. Nós já vimos um exemplo na primeira aula de como que é implementado o if, mas só para a gente recapitular aqui. Então, o if ele é igual em todas as linguagens, a diferença é que o else if aqui no Python é o elif. E nós colocamos o dois pontos para indicar o início de um bloco de código. Então, o if, o elif e o else. O if para iniciar o bloco de código, o elif para condicionais intermediárias e o else para quando nenhuma condicional ela foi verdadeira. Então, esse é a condicional do Python, que é a única estrutura que ele implementa de controle de fluxo condicional. Nas estruturas de controle de fluxo voltadas para repetição, a primeira delas que a gente vê é o for. O for é uma estrutura que permite iterar dentro de uma faixa de valores, definidas com range, por exemplo, ou iterar sobre listas, iterar sobre dicionários. Então a estrutura do for é essa aqui. O for, uma variável que vai receber os valores de cada iteração, e a declaração in. Então ele vai para a variável animal in, ou seja, dentro dessa lista aqui, a cada iteração, essa variável animal vai receber um valor diferente. E o que esse for faz? Ele imprime, usando a formatação, né, o format que a gente viu lá nas primeiras aulas, ele imprime o nome do animal e escreve que ele é um mamífero. Então a saída vai ser essa que a gente está vendo aqui em cima. Ele vai iterar, na primeira iteração, animal vai receber dog, na segunda cat, na segunda mouse. Então isso é uma iteração da estrutura de repetição for em uma lista. Se eu quiser iterar dentro de uma faixa de valores de números inteiros, eu posso usar o comando range. O range ele aceita 1, 2 ou 3 parâmetros. Quando eu defino apenas um parâmetro, eu estou definindo o limite máximo do objeto iterador que ele gera. Esse range ele gera um iterador. O que é um iterador? É um objeto com valores que permite a iteração sobre ele. Se eu quiser transformar isso numa lista, é só eu fazer o casting desse range, né? Que é o list range entre parênteses 4. Então, estou fazendo uma conversão de um iterador em uma lista que também pode ser iterável, como a gente viu no slide anterior. Então, esse range ele gera uma faixa de valores com limite máximo que é 4. E esse limite máximo ele é aberto no final. Ele vai gerar uma lista de 0 até 4, excluindo o 4. Então vai ficar 0, 1, 2 e 3, esse iterador. E ele mostra aqui usando o print. Esse range ele é bastante interessante quando a gente
tem um limite máximo e quer implementar o for para que ele itere sobre essa faixa de valores. Mas eu posso também definir o segundo parâmetro do range, que é o limite mínimo. Se eu defino o limite mínimo, obrigatoriamente eu tenho que definir o limite máximo, senão ele itera para sempre. Se eu passo dois parâmetros para o range, ele entende que o primeiro é o limite mínimo e o segundo é o limite máximo. O limite mínimo, ele possui intervalo fechado. Então ele considera o 4 como o primeiro item que ele vai iterar. Mas o 8, relembrando, é intervalo aberto, ele não considera. Ele vai iterar, nesse caso aqui, passando pelo 4, 5, 6 até o 7. O 8 ele desconsidera. Outra forma de usar o range é definindo limites mínimos, máximo, mínimo, máximo e o step, que é o passo. Vai ser nessa ordem mesmo. O primeiro valor do range é o limite mínimo, o segundo é o máximo e o terceiro é o passo. Então ele vai iterar do 4 até o 7, aqui no caso, né, porque ele não considera o 8, ele vai iterar do 4 até o 7 de 2 em 2. Vai mostrar 4, pula o 5, o 6, e aí pula o 7, o 8 ele já não mostra, porque é intervalo aberto. Outra possibilidade é iterar sobre uma lista, mas indexando os elementos dela. Para isso a gente usa a função enumerate. Nessa linha aqui eu defini uma lista com animais, dog, cat, mouse. E eu vou fazer uma iteração sobre essa lista, mostrando o valor do elemento na ordem que ele aparece, porque a lista consegue manter essa ordem de inserção. Eu vou mostrar o valor, mas também eu vou mostrar qual índice que esse valor está. Poderia simplesmente fazer um for, iterando sobre essa lista e colocar uma variável contadora e também printar. Seria o mesmo resultado. Mas já que ele tem essa função enumerate, quando eu passo essa enumerate para a lista que eu quero iterar, a cada iteração ele retorna dois valores, sendo que o primeiro é o índice e o segundo é o valor da lista. Então se eu passar enumerate e aqui no for receber apenas um valor, eu vou ter um erro de execução. Porque ele vai estar recebendo dois valores e vai conseguir armazenar apenas um. Eu faço dessa forma aqui e printo o i, que é o índice, e o value, que é o valor da lista. Uma curiosidade para vocês é o seguinte: se por acaso eu preciso iterar sobre uma lista enumerada por algum motivo e eu preciso desconsiderar ou o índice ou o valor, ou seja, eu preciso receber de qualquer forma, eu preciso receber dois valores aqui, que é o índice e o valor, mas eu não vou usar, por exemplo, o valor. É uma situação que dificilmente vai acontecer, porque se acontecer isso, quer dizer que você não precisa iterar sobre a lista, é só você criar um range e iterar sobre ele e mostrar um número, né? Agora, se você quiser não mostrar o índice e mostrar apenas o valor, você não precisa enumerar essa lista, você já faz o for direto na lista. Mas supondo, né, esse caso hipotético, que você vai iterar sobre uma lista enumerada, indexada, e você quer descartar esse valor. No lugar de definir um nome para uma variável, você coloca o underline. Você coloca o underline, que é aquele hífen rebaixado. Ele entende que esse valor, toda vez que esse underline receber esse valor, ele vai ser descartado. Então ele não ocupa nem espaço na memória. Seguindo aqui. A outra estrutura de repetição que o Python implementa é o while, né? Que é uma estrutura de repetição que eu não tenho intervalos definidos. Ela é muito parecida com as outras estruturas das outras linguagens, né? Aqui, por exemplo, eu estou printando de 0 a 3, defini uma variável inicial x igual a 0, e enquanto x for menor que 4, eu imprimo x e incremento uma nova unidade no x. Para incrementar no Python, eu posso usar essa versão simplificada. X recebe mais igual 1, que significa x recebe ele mesmo mais o 1.
essa operação eu posso fazer também para multiplicação, também para divisão. Tá? E também para subtração. Bom, pessoal, era isso. Nós encerramos o conteúdo de estrutura de dados na aula passada e agora de controle de fluxo, e nós vamos entrar na próxima aula no conteúdo de funções, que será dividido em 2 aulas. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.